Bom dia, turma. Ou é boa tarde ou é boa noite, eu nunca sei quando você está vendo esse vídeo. Hoje, a gente vai falar da sala chinesa. A sala chinesa é um experimento, mas é um experimento que tem tudo a ver com inteligência artificial. Na verdade, a sala chinesa ilustra um conceito que é fundamental no estudo de inteligência artificial. Aquele conceito que a gente viu na última aula, o teste de Turing. Imagine uma sala chinesa que possui uma caixa. Não esta caixa. Uma caixa comum. Uma caixa chinesa comum. Imagine também que essa caixa possui uma pequena porta de comunicação. E por esta porta é possível inserir ou retirar mensagens. Imagine uma pessoa que esteja do lado de fora da caixa, falando em chinês. Então, ela escreve mensagens e coloca na caixa. A caixa responde. E assim, ele pode dialogar com a caixa em chinês. Para ele, do ponto de vista dele, a caixa fala chinês. Claro que vocês já perceberam o óbvio. E o cidadão aí, se não for absolutamente estúpido, também já percebeu. Dentro da caixa tem um chinês. Ou dentro da caixa tem um cidadão com um livro de instruções. Quando ele recebe uma sequência de caracteres chineses na entrada, ele vai até o livro e localiza aqueles caracteres na parte de cima de alguma página do livro. Quando ele consegue fazer isso, na parte de baixo daquela mesma página, ele vai encontrar uma outra sequência de caracteres que ele deve copiar numa folha de papel e enviar para fora da caixa. Então, o diálogo, na verdade, não se dá entre uma pessoa e uma caixa mágica, tampouco se dá entre duas pessoas que falam chinês. Na verdade, o diálogo é entre uma pessoa e uma máquina capaz de seguir instruções. Então, note bem, de um ponto de vista puramente filosófico, talvez religioso, mas seguramente filosófico, a gente pode questionar a validade da sala chinesa como um experimento. De fato, a gente pode discutir se aquilo é um experimento que fala sobre linguagem ou não. De fato, o experimento ele tem um caráter, do nosso ponto de vista, de estudiosos em inteligência artificial, puramente científico. Porque o cidadão que está dentro da caixa, ele efetivamente não fala chinês. Ele não fala chinês, mas note que se a gente estender o experimento durante mais tempo, ele vai falar chinês fluentemente, tanto quanto a moça que está conversando com ele possa perceber. Enquanto ele tiver aquele livro lá, e o livro oferecer respostas razoáveis para ele dar para a moça, ele vai falar chinês até onde ela pode perceber que ele está falando chinês. Note que a gente está desprezando o óbvio. É claro que a moça não é estúpida e viu que tem alguém dentro da caixa, portanto pode ter mais do que uma pessoa dentro da caixa, ou mais do que apenas pessoas dentro da caixa.
nós estamos desprezando isso. Então, este experimento da caixa chinesa, ele é o que a gente chama de um problema semi-decidível. Por quê? Porque a moça vai poder descobrir rapidamente se ele não fala chinês, caso ele dê uma resposta errada, sem sentido na língua chinesa, um caractere que não existe, ela vai começar a perceber que ele não fala chinês. Mas ela nunca vai ter certeza que ele fala chinês. Ela pode continuar o experimento, investigando, testando, por tempo indeterminado. Mas voltando ao ponto de vista filosófico, de fato, do ponto de vista da semiótica, filosoficamente falando, é muito questionável. Porque a fala que ele produz não vem das ideias dele. Na verdade, do ponto de vista do papel que aquele cidadão está representando, ele é apenas uma máquina, ele é incapaz de ter ideias. Portanto, é questionável se ele está efetivamente falando chinês. Este questionamento vem de um sentido óbvio. Apesar dele efetivamente produzir um resultado, ele não tem consciência de que está produzindo o resultado. Ele está apenas seguindo as instruções de um livro, sem ter a menor noção se as respostas dele estão se declarando amor para aquela moça ou convidando ela para fazer um bolo. Mas note bem, assim como esse cidadão não tem consciência, esses caras aqui, também não têm. Eles são apenas máquinas que reproduzem um comportamento a partir de um impulso. De certa forma, a gente pode entender que esses caras, eles têm um livrinho lá dentro que diz: se você receber tal comando, faça tal coisa. Se você receber tal comando, faça tal coisa. Arquitetura de computadores. Estude o funcionamento da unidade de controle. Teoria da computação. Estude o funcionamento da máquina de Turing. Então, esses cidadãos, tanto um quanto o outro, ou qualquer outro que você pensar, qualquer outro tipo de chip computável, programável que você pensar, ele efetivamente está dentro de uma sala chinesa, por mais maravilhosas que sejam suas respostas. Ainda que o algoritmo do Facebook consiga descobrir o que você quer comprar antes que você mesmo saiba que quer comprar aquilo, ele não tem consciência do que está fazendo. Ele está dentro de uma sala chinesa. Já este cidadão aqui, evidentemente, não está numa sala chinesa. Este cidadão aí, ele tem consciência, ou pelo menos ele provê para nós consciência. Então ele não está numa sala chinesa. Mas e se a gente deixar esse cara para trás e fizer um drill down e der uma mergulhada para olhar o mais fundamental de sua estrutura? Esse cidadão aí, ele não tem consciência. É muito difícil argumentar que este cidadão aí tenha algum tipo de consciência. Na verdade, ele funciona apenas recebendo e liberando íons através de uma reação eletroquímica baseada em íons de sódio e potássio que ele mantém internamente, e tem um balanço interno, e quando há uma carga excessiva de íons de um lado, isso desequilibra as coisas, e aí para reequilibrar internamente a sua carga eletroquímica, ele acaba propagando um sinal para frente. E é só isso que ele faz. O comportamento dele é extremamente trivial, facilmente reprodutível em qualquer laboratório. Então, não dá para argumentar que esse cidadão aí tenha qualquer tipo de consciência. Mas aí é que vem o problema. O cérebro, ele é apenas um monte desses caras interconectados. E o cérebro, para nós, tem consciência. Isso nos coloca uma sinuca de bico. Esta sinuca de bico vem da seguinte pergunta: será que a gente consegue discernir o que é haver ou não haver consciência? Em que momento aquele neurônio que é puramente eletroquímico, que faz apenas um processamento em função de uma reação eletroquímica muito simples, em que momento
ele tem este salto cognitivo e produz consciência. Note que a gente vai deixar esse questionamento para uma conversa, um bate-papo, um encontro, porque a partir daqui, se a gente continuar nesta direção, a gente estará abandonando a ciência. A partir daqui não há como se fazer investigação científica, ainda, pelo menos. Não existe nenhum experimento ou nenhuma observação que possa ser independentemente comprovável. Daqui para frente, neste rumo, o caminho vira domínio da filosofia ou da religião, para alguns. Nós vamos seguir o caminho da ciência. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a trazer estes conceitos para o nosso mundo, o mundo dos computeiros, o mundo dos programas de computador. Muito obrigado e até a próxima.